Você já sentiu como se o céu estivesse em silêncio? Como se suas orações batessem nas nuvens e não voltassem com resposta? Agora imagine perder tudo. Não aos poucos, não ao longo dos anos, mas em questão de horas. Imagine receber uma notícia atrás da outra, cada uma pior que a anterior. Imagine ver sua estrutura ruir, sua família ser arrancada, sua saúde desaparecer, e ainda assim ser acusado de ter culpa por tudo isso. O que sustenta um coração quando tudo desmorona? O que mantém a fé de pé quando Deus parece calado? Hoje nós vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e perturbadoras da Bíblia. Uma história que começa na terra, mas é decidida no céu. A história de um homem que perdeu tudo menos a fé. Prepare o seu coração, porque o livro de Jó não é apenas sobre sofrimento, é sobre confiança, é sobre silêncio, é sobre um Deus que continua soberano, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar a forma como você enxerga suas lutas. Agora, vamos entrar na história de Jó. E se de repente tudo o que você ama fosse tirado de você, em um único dia, sem aviso, sem explicação? E se seus filhos fossem arrancados, sua casa destruída, sua riqueza reduzida a nada, sua saúde completamente quebrada? E se, ao buscar consolo, aqueles que deveriam te amparar passassem a te acusar? E se em meio a tudo isso o céu permanecesse em silêncio? Você ainda confiaria em Deus? Essa é a pergunta que atravessa o livro de Jó. E você que deseja se aprofundar mais no estudo da palavra, entender melhor as escrituras e crescer espiritualmente mesmo em meio às lutas, eu quero te indicar alguns materiais que têm ajudado muitas pessoas na caminhada com Deus. São recursos pensados para o estudo da Bíblia, para fortalecer a fé e trazer clareza em momentos de dúvida e silêncio. Os links estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Aproveite, estude a palavra com profundidade e permita que Deus fale ao seu coração também fora deste vídeo. Agora vamos continuar a nossa reflexão sobre Jó. Na terra de Uz, havia um homem chamado, a Bíblia diz que ele era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem próspero, respeitado, pai de 7 filhos e 3 filhos. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. Seu nome era conhecido em todo o Oriente. Jó era considerado o maior de todos os homens daquela região. Mas a história não começa na terra. Ela começa no céu. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satanás veio entre eles. Então o Senhor perguntou: "De onde vens?" Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Disse o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Mas Satanás respondeu com desprezo: "Porventura Jó teme a Deus debalde? Não o cercaste tu de proteção, a ele, a sua casa e a tudo o que tem? Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti." Então o Senhor disse: "Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão." E Satanás saiu da presença do Senhor. Na terra, o dia parecia comum, até que tudo começou a ruir. Um mensageiro chegou correndo. Os sabeus atacaram, levaram os bois e os jumentos e mataram os servos. Só eu escapei para te contar. Antes que terminasse, outro chegou. Fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos. Só eu escapei. Logo depois, um terceiro. Os caldeus atacaram os camelos e mataram os servos. Só eu escapei. E enquanto ainda falava, um quarto mensageiro chegou em desespero. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do primogênito, quando um grande vento veio do deserto, derrubou a casa, e eles morreram. Só eu escapei para te contar. Em um instante tudo acabou. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, caiu em terra, mas não para amaldiçoar. Ele adorou e disse: "No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mais uma vez, Satanás se apresentou diante do Senhor, e Deus disse: "Observaste o meu servo Jó? Ele conserva a sua integridade. Estende a mão e toca nos seus ossos e na sua carne." Então disse o Senhor: "Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida." Jó foi ferido com tumores malignos,
desde a planta do pé até o alto da cabeça. Sentado entre as cinzas, pegou um caco de barro para raspar suas feridas. Seu corpo ardia. Sua dor era constante. Sua esposa, consumida pelo sofrimento, disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu: receberemos de Deus o bem, e não receberíamos também o mal? Quando seus amigos chegaram, não o reconheceram. Sentaram-se com ele por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra. Então Jó falou: amaldiçoou o dia em que nasceu. Desejou nunca ter existido. Seus amigos o acusaram. Disseram que Deus pune os ímpios. Mas Jó clamou, chorou, questionou, até que Deus respondeu. Do meio da tempestade, o Senhor falou: onde estavas tu quando lançava os fundamentos da terra? Deus falou do céu, do mar, das estrelas, do Leviatã, do Biema. Mostrou que sua sabedoria vai além do entendimento humano. Então Jó se calou e disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Deu-lhe o dobro de tudo. Jó viveu muitos anos, viu filhos, netos e bisnetos, e morreu velho e farto de dias. A história de Jó nos ensina que a fé não é uma barganha. Satanás acusa, mas Jesus intercede. Ser fiel a Deus não significa ausência de dor. Significa confiar mesmo quando não entendemos. A história de Jó não termina apenas com restauração. Ela termina com uma revelação. Deus nunca perdeu o controle. Nem no silêncio, nem na dor, nem na espera. Se hoje você está atravessando um tempo difícil, lembre-se, o mesmo Deus que sustentou Jó continua presente. Mesmo quando você não entende, Ele está agindo. Confie, espere, permaneça fiel. Porque no tempo certo Deus fala. E quando Ele fala, tudo faz sentido. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Que Deus te fortaleça, te guarde e renove sua fé. Até o próximo vídeo.